Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos continuar falando de marca da besta. No vídeo anterior, em que eu falei sobre o microchip que é implantado na mão, eu percebi que as pessoas têm muita dificuldade ainda nesse assunto. Então hoje nós vamos abordar outros detalhes que vão te ajudar. Me fizeram uma pergunta no vídeo anterior. Você colocaria o chip? Eu quero dizer para você o seguinte: eu não colocaria e eu recomendo a você que não coloque. Sabe por quê? Porque esse microchip não foi testado em ninguém. Ele simplesmente está sendo testado nas pessoas. Ninguém sabe qual é o efeito colateral, se ele libera alguma substância química na sua corrente sanguínea. E ninguém usou por muito tempo, ainda 5, 10, 15 anos, para saber os efeitos disso aí. Então eu não colocaria por esse motivo. E você não deve colocar também por esse motivo. Mas o microchip ainda não é a marca da besta. Você pode assistir o vídeo anterior e lá eu explico porque não é. Agora, o que você tem que saber? Que a Bíblia diz, em Apocalipse 13, que sim, existe uma marca da besta. Que a besta marcará as pessoas. Vamos ver essa passagem aqui na Bíblia. Vamos lá. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, que é 666. Então, existe essa marca. E quem se recusar a usá-la vai sofrer um boicote financeiro, não vai poder comprar nem vender, ele vai ficar em apuros, tá? Ele vai passar necessidades físicas. E por que o anticristo vai usar essa marca? Qual é a finalidade? É isso que você tem que pensar. Qual o motivo? Ele vai fazer isso porque ele vai empreender uma perseguição aos cristãos no período do seu reinado, no período da grande tribulação. Então a finalidade dessa marca é para que ele possa perseguir. Quem usa a marca é dele, ele não precisa perseguir. Quem não usa, quem se recusa a usar, é contra ele, é contra o seu governo, e ele vai perseguir e vai matar. Tá? E isso tudo é esperado, isso tudo faz parte das profecias bíblicas, e isso tudo é da permissão de Deus. Em Apocalipse 13 mesmo, no versículo 7 diz aqui, ó: e foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, o anticristo, um grande governante mundial, que ele será por 7 anos, que é o seu período de reinado, então ele vai perseguir aqueles que professam a fé em Jesus. E para garantir o sucesso na sua perseguição, o que ele vai fazer? Ele vai marcar. Quem aceitar a marca é dele, ele não vai perseguir, vai ficar tranquilo. Quem se recusar, ele vai perseguir até a morte. Esse é o sentido, é perseguição. Nós vemos que a perseguição aos servos de Deus, ela vem durante todas as eras, né? Sempre foram perseguidos os servos de Deus. E Deus sempre deu livramento. Essa é a mensagem do vídeo anterior. Que se você tem fé em Deus, se você crê em Deus, se você crê que Cristo é o seu pastor, o bom pastor, ele vai te guiar. E nesse tempo, ele vai te avisar sobre a marca da besta. Ele vai apontar para você com clareza qual é do que você tem que correr, do que você tem que fugir, quem é o anticristo, quem você tem que rejeitar. Isso é dependência de Deus, isso é dependência de Cristo, é estar sob a sombra do Onipotente, é estar na dependência total do nosso Deus. Essa é a mensagem. Agora, as pessoas estão apavoradas porque o microchip está sendo implantado. Isso mostra aí talvez uma falta de fé, uma falta de conhecimento, uma falta de confiança em Cristo que vai nos guardar. Nós vemos que na época de Jesus havia essas perseguições.
E o anticristo da sua época, né, era representado, aí era uma sombra dele, eram os imperadores. Os imperadores, né? Nós vemos que quando Cristo nasceu, Herodes, ele mandou matar os meninos, uma perseguição brutal. E na noite em que Jesus nasceu, nós vemos que tinham 3 reis magos que foram lá e deram presentes, é uma história muito conhecida. E na volta, Herodes queria capturá-los para que eles contassem onde estava o menino. E o Espírito Santo revelou a eles que eles deveriam mudar de caminho para que não fossem apanhados. O mesmo aconteceu com José e Maria, que um anjo disse para eles: fujam para o Egito. E quando Herodes morreu, o anjo falou: voltem, porque não tem mais perigo. Naquelas épocas, Deus avisava, guardava, protegia, certo? E naquela época era mais fácil. Quando mandou os magos mudar de caminho, nunca mais se pôde achá-los. Quando mandou José sair do Egito, não pôde mais encontrá-los. Agora, a perseguição do anticristo vai ser diferente. E a marca vai garantir o sucesso da missão. Então a marca da besta nada mais, nada menos é de que um equipamento de rastreio. Aqueles que são do anticristo estarão todos rastreados e ele saberá onde eles estão, tá? Então a gente tem que olhar para o que a gente tem hoje, tá? O microchip, ele cumpre essas necessidades? Sim, ele com certeza é um equipamento que possui CPF, RG, todos os seus dados. Mas será que ele ainda tem esse poder de te rastrear em qualquer lugar? Nós temos tecnologias hoje que estão muito mais parecidas com a marca da besta do que o microchip, e as pessoas não percebem. Vocês sabiam que hoje, pelo menos, vamos dizer, 90% da população mundial, ela é rastreada a todo momento? Eu preparei um documentário para vocês, eu fiz a narração porque ele é um documentário em inglês. Assiste aí. O apresentador do programa Investigation da Fox News, Tucker Carlson, decide testar o nível de rastreamento ao qual nossos celulares são submetidos. A empresa Google usa a nossa localização para nos fornecer conteúdo baseado em nosso interesse. Isso se chama capitalismo de vigilância. Nessa experiência, Tom submete 2 aparelhos celulares a testes. Os 2 aparelhos estão sem o chip da operadora e com o Wi-Fi desligado. E um dos aparelhos está em modo avião, ou seja, nenhum tipo de conexão com a rede de telefonia ou internet. Tucker vai dar um longo passeio na cidade de Washington, nos Estados Unidos, levando consigo os 2 celulares no bolso. Ele começa visitando o mercado para tomar um café e depois pé na estrada. No Distrito Federal dos Estados Unidos, ele visita o Capitólio e os prédios do Senado americano. Ele visita hospitais, escolas e também a catedral da cidade. O passeio percorre mais de 22 quilômetros por cerca de 1 hora. E em todo o tempo, nenhum dos celulares esteve ligado com a rede de dados ou com a internet via Wi-Fi. Tom esperava que nenhum dado de localização estivesse disponível. Voltando para seu estúdio, Tucker usa um moderno equipamento de transmissão de dados. Os 2 celulares são conectados à internet através desse aparelho e qualquer dado que for transmitido a Google pelos celulares ficará registrado no banco de dados. Em poucos minutos os dados aparecem. O celular que não estava no modo avião registrou mais de 100 locais e mais de 130 atividades. Assim que se conectou ao Wi-Fi, ele transmitiu 300 kilobytes direto para o Google. O celular registrou os locais exatos, o Capitólio, o hospital, a escola e a catedral. Ele conseguiu também calcular a trajetória exata que eles percorreram. O teste agora é com o celular que estava em modo avião. Ele registra ainda mais localizações e atividades que o outro e igualmente enviou centenas de dados a Google, calculando também com exatidão a rota e os lugares visitados. Você percebeu? Você viu? O celular, ele tem muito mais requisitos para ser a marca da besta do que o microchip. Mas para o celular ninguém está prestando atenção.
Ninguém está vendo que o celular te controla, te rastreia, sabe do que você gosta, sabe onde você vai, sabe o que você vê, sabe qual é a sua preferência a todo momento. E ninguém se deu conta disso. Ah, mas tem que ser na mão direita ou na testa. O celular está sempre na mão das pessoas, certo? E apontado para onde? Para suas testas, refletindo a sua luz no rosto das pessoas. Então, antes da gente se desesperar, antes da gente arrancar os cabelos de desespero, saibam que tem muita coisa ainda para acontecer e tem muita coisa hoje que parece muito mais com a marca da besta do que o microchip. O celular é um exemplo claro disso. Então fique calmo, fique tranquilo, confie em Deus, que no momento certo, com certeza Ele vai avisar os seus servos. Com certeza. Você só tem que se preocupar com uma coisa. É esse versículo que eu vou ler aqui de Apocalipse 13, onde está falando da marca da besta, né? O versículo 8 diz o seguinte, ó: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Adoraram o anticristo, todos os que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, se você não tem o nome escrito no livro da vida, com certeza você vai adorar o anticristo e o seu governo. Se você tem, você vai rejeitar. Porque Cristo vai cuidar de você e vai te avisar. E o mais importante, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Pois se estiver, Deus vai te livrar de tudo isso. Deus vai cuidar de você no período da grande tribulação e Ele vai te avisar. E mesmo que você morra, mesmo que você seja decapitado nesse período, morrer por Cristo é uma honra. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de compartilhar, de deixar o seu like, porque dá trabalho para fazer, tá bom? E fique aí agora na tela final com 2 vídeos que eu recomendo para você falando de salvação. Obrigado.